Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a terça-feira da sexta semana da Páscoa e os textos litúrgicos desde domingo, eles nos preparam para receber o Espírito Santo, para suplicar o Espírito Santo. Eu falava no domingo que o tempo da Páscoa tem essas duas características. Uma primeira parte os textos, eles enfatizam o que? Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Então os textos litúrgicos falam de Cristo ressuscitado, o Evangelho principalmente. Já a partir do domingo passado, os evangelhos falam da vinda, do envio do Espírito Santo, que ele será enviado, e as várias características da ação do Espírito Santo, as várias características do Espírito Santo na nossa alma. Pois bem, hoje então nós vemos a ação dentre outras características, a ação do Espírito Santo como aquele que nos fortifica na batalha, que nos fortifica no sofrimento. Já meditamos aqui outras vezes, né? De que Deus, Ele às vezes, Ele nos livra das dores, Ele nos livra dos problemas, Ele nos livra de provações, mas às vezes, não poucas vezes, no mais das vezes, Ele nos livra nas dores, Ele nos livra nos problemas, Ele nos livra nas provações. Isto é, se você parar um pouco e olhar para trás, você talvez perceba que se você hoje está de pé, sem frase de efeito nenhum, digo isso com toda sinceridade diante de Deus, né? Quando eu penso nos meus quase 15 anos de sacerdote, quando eu olho para trás, digo, Deus me sustentou. Se Deus não tivesse me sustentado, eu não seria, por graça de Deus, o padre que sou e que preciso melhorar muito. Mas se vejo já algo bom em mim realizado, vejo que a graça de Deus que me sustentou, e não só se vejo hoje o padre que sou, se vejo que hoje sou padre, é porque Deus me sustentou nos embates, nas dificuldades da vida. Então Deus nos livra no combate, na tribulação, e nós vemos exatamente isso aqui na liturgia, de um modo emblemático, na primeira leitura, em que apresenta São Paulo. Diz aqui que Paulo e Silas são presos, são açoitados, obrigado, eu ia dizendo chicoteados, mas não foi chicote, né? Foram varas, eles foram açoitados com varas, e diz aqui que os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, como assim bastante? Paulo era cidadão romano, Paulo não poderia receber mais do que 39 açoites com vara, porque o máximo eram 40 açoites. Só que se o algoz errasse e ultrapassasse os açoites, ele seria penalizado. Então, para não haver perigo de erro, ele sempre dava 39 açoites. Então, como assim que eles fossem açoitados bastante? Que eles fossem açoitados com muita força, que cada golpe valesse como 3 da força impressa naquele golpe. Então eles foram açoitados bastante, com muita força, e diz então que eles foram levados para a prisão, que foi ordenado que eles fossem guardados com toda a segurança, e para não haver perigo, eles foram postos na prisão
presos pelos pés, com os pés presos ao tronco. Estavam ali sentados, presos pelos pés. E diz aqui a palavra que eles estavam, à meia-noite, eles estavam cantando hinos, glorificando a Deus. No Evangelho, antes de nós nos aprofundarmos neste ponto, no Evangelho, Jesus, ele é todo preocupação, todo carinho. Isto é, ele repete, desde o capítulo 13 de São João, se você pegar o capítulo 13 de São João e começar a ler, você vai ver que várias vezes Jesus diz: olha, eu estou já avisando antes que aconteça, para que depois que isso vier a acontecer, vocês não se desesperem. Eu já avisei que isso vai acontecer. Ele faz isso antes da traição de Judas, ele faz isso antes dos sofrimentos que acontecerão a ele, ele faz isso, ele avisa antes que os sofrimentos visitem os apóstolos. Vocês ouviram, foi o evangelho de ontem, diz aqui: eu vos disse, João capítulo 15, João capítulo 16, versículo 1, eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Então vão fazer isso com vocês. Eu já estou avisando antes que aconteça. Hoje Jesus diz: olha, eu vou embora, já estou avisando, vocês não mais me verão. De alguma maneira, a presença física de Jesus era segurança e conforto. Eu vou embora, já estou avisando, mas eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar um outro defensor, eu vou enviar um outro advogado, um outro que caminhará ao lado. Parácletos é aquele que caminha ao lado, que está do lado. Então eu vou enviar um outro que estará com vocês do lado, que estará sempre com vocês, e ele vos dará a força de que vocês precisam para suportar todas estas provações que eu já vos prenunciei. A provação de um dentre eles que trai Jesus, a provação de ver o mestre flagelado, sofrido, preso, a provação de eles mesmos serem perseguidos, e a provação de depois Jesus os deixar de alguma maneira. Então Jesus promete o Espírito Santo. Então hoje, então, meus santos, nós refletimos sobre este ponto. Jesus que envia o Espírito Santo para que eu dê testemunho dele. Eu vos darei o Espírito para que vocês deem testemunho de mim. É o que o Evangelho enfatiza desde ontem. E nós vemos então, voltemos então para a primeira leitura, São Paulo e Silas ali dando testemunho de Jesus ressuscitado. Eles estão presos, eles foram açoitados e açoitados com rigor. Já comentei com vocês que quando a vara batia no corpo, na primeira ela encaliçava aquela área, pedrando o sangue, e na segunda aquilo ali já iria estourando a carne, ia se, quer dizer, era algo profundamente doloroso, mas eles tinham aquela força de Deus nos seus corações, que mesmo em meio à dor, eles não abandonavam a sua fé. Meus irmãos, isso não é poesia religiosa, literatura religiosa. Isso é uma realidade que é dada também a nós. O Senhor também quer nos dar. Você na sua dificuldade em casa, com seus filhos, você na sua dificuldade de saúde, você com seus problemas financeiros,
com os seus problemas concretos, você é chamado a pedir a Deus, o Espírito Santo, para que você não vire as costas de Deus no sofrimento. Para que você, quando experimentar a exigência do Evangelho, sim, é verdade, o Evangelho, ele é exigente, de modo que quando você experimentar a exigência do Evangelho, você não abandone o Evangelho, mas você peça a Deus a força do alto, para que você possa vivê-lo na sua vida. Pense, meus irmãos, nos primeiros cristãos, que para serem cristãos, eles eram pobres, isto é, para ser cristão no início, você era pobre porque você perdia os bens, você pagava, você era taxado, quando até você perdia todos os bens e era morto. Então percebe o sacrifício que os nossos primeiros irmãos estavam dispostos a passar para não perder a fé. E nós às vezes queremos abandonar a fé diante de uma dificuldade que pode ser grande, mas eu tenho certeza que não é tão grande quanto aquela que os nossos primeiros irmãos, que os primeiros cristãos suportaram. Então é claro, é sempre uma renúncia de si mesmo, é sempre uma renúncia de algo que de alguma maneira nos é caro. Nós precisamos pedir a Jesus que nos conceda o seu Espírito, para que nós ofereçamos e ofereçamos com gosto, para que nós ofereçamos e ofereçamos com alegria. Senhor, eu te ofereço esta minha renúncia, este sofrimento que eu estou suportando por amor a ti. Eu te ofereço a prática deste mandamento que tanto me custa praticá-lo, mas eu vou praticá-lo, e eu te ofereço, Senhor, com amor no coração. O Espírito Santo, ele nos dá essa doçura em fazer a vontade de Deus, nem sempre uma doçura sentida, mas uma doçura na fé. Eu me configuro a Cristo, porque não pensem vocês que quando São Paulo e Silas foram açoitados, que aqueles golpes não lhe doeram na carne. É claro, meus santos, doeram, e doeram muito, porque diz aqui a palavra que depois o carcereiro foi cuidar das feridas de Paulo e Silas. Então aquilo doeu. Eu não estou dourando a pílula, eu não estou romantizando, mas eu estou dizendo que existia no coração, em meio à dor e o ardor que eles sentiam nas costas, nas pernas e nas nádegas, porque eram dos golpes, eram impressos. Ali com os pés presos no tronco, existia uma alegria, a alegria de Cristo crucificado em fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados sereis quando vos maltratarem, perseguirem e ultrajarem por causa de mim e do meu nome. Alegrai-vos, grande será a vossa recompensa. Isso não era apenas uma realidade sabida na inteligência, mas era uma realidade crida no Espírito. É por isso que São Paulo, à meia-noite, diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, à meia-noite, quando eles deveriam estar o quê? Prostrados, desanimados, sentindo-se abandonado. Parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não quer que o Evangelho seja pregado, porque Ele está permitindo que eu quase morra. Essas chantagens emocionais, religiosas que nós fazemos com Deus, né? Parece que Deus não ouve as minhas preces, o que foi que eu fiz? Nada disso. À meia-noite eles estavam rezando, quer dizer, não deixaram de rezar, coisa que fazemos, né? No desânimo, já abandonamos a oração. Não, eles não só abandonaram a oração, como estavam realizando um tipo de oração que é difícil de estar presente na dor, no sofrimento, que é o louvor, a ação de graças. Que nós rezemos o nosso terço, que nós rezemos, façamos as nossas novenas, que nós conversemos com Jesus a respeito, ó Senhor,
assim, já é meritório, tá? Não estou criticando este tipo de oração de maneira nenhuma. E você diz: oh Senhor, está tão difícil esse meu sofrimento. Oh Senhor, está tão difícil, as finanças aqui em casa estão tão complicadas. Meu Deus, o meu filho que está doente, eu que estou com câncer, Jesus, está tão complicado de rezar. Está correta essa oração, não há nenhum problema. Derrame suas dores diante de Deus. Só estou falando que a oração presente em Paulo e Silas, ela era superior. Eles estavam louvando a Deus por poderem sofrer por causa de Cristo. Percebe que é uma oração superior. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros o escutavam, sem entender coisa alguma. De repente, houve um terremoto violento que sacudiu os alicerces da prisão. E aí segue, as portas se abrem, o carcereiro se desespera, mas é uma ação tão poderosa de Deus, que quando o carcereiro vê Paulo e Silas, e eles o interrogam se eles creem em Jesus, aquela palavra tem um poder tão grande, que lhe muda o coração, ao ponto de ele dizer: eu creio. O carcereiro é batizado, leva Paulo e Silas para sua casa, para lhes lavar as feridas. No salmo de hoje, nós ouvimos aqui: eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. É o Espírito Santo que aumenta o vigor da nossa alma, que nos faz capazes de suportar aquilo que humanamente nós não seríamos capazes. Quando nós olhamos, quando nós ouvimos a história dos mártires, se por aquilo eles passaram daquela maneira, é porque o Espírito Santo lhes aumentou o vigor de suas almas. De modo que, meu santo, minha santa, se você quer ser um cristão de verdade, se você não rezar, você não vai conseguir. Se você não dobrar os seus joelhos e suplicar a Deus a força do alto, você vai continuar sendo egoísta, mesquinho, murmurador, sempre reclamando do peso da cruz, sempre tacanho, medindo o que por Deus você faz, sempre reclamando das cruzes e das dificuldades que lhe são apresentadas, sempre desanimando na oração, sempre medíocre no seu amor a Deus e aos irmãos, sempre apegado aos seus pecados, por menores que eles lhe pareçam. Então precisa rezar, pedir, ouvindo o Espírito Criador, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, pedir o Espírito Santo, e repito, não apenas pedir o Espírito Santo a partir da novena de Pentecostes, de sexta-feira, mas pedir o Espírito Santo sempre, o ano inteiro. Ele é o vigor da nossa alma, Ele é aquele que nos capacita a viver a dor, sem um semblante tristonho e deprimido, mas a viver a dor e as renúncias da vida, sabendo que uma grande recompensa me espera. E na dor e na provação, Jesus misericordiosamente me une a Ele de uma maneira tão especial, que eu posso experimentar a alegria dolorosa, mas a alegria que Ele experimentou no alto da cruz, por fazer a vontade do Pai. Que nós, meus santos, no dia de hoje, aqueles que vão receber Jesus na Eucaristia, que peçam a Jesus esta graça, de serem configurados a Ele, e que peçam a Jesus esta sabedoria, de constantemente suplicar o dom que Ele quer nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus santos, eu gostaria de, agora na homilia, dar um aviso. Você vai dizer: mas padre, mas o aviso o senhor geralmente dá no final. Mas como eu sei que
Nem todo mundo vai até o final, alguns ficam apenas na parte da homilia. Esse aviso é tão importante que eu vou dar aqui na hora da homilia, de modo que no link da homilia, por favor, incluir esta parte aqui. Uma frente fria, meus santos, está se aproximando aqui da nossa cidade, e nós sabemos que muitas pessoas pobres, moradores de rua, vão necessitar da nossa ajuda. Então, assim, uma coisa que eu esqueci de dizer, eu sei que aqui não é o momento do aviso, mas a caridade nunca é inoportuna. Então, como é sobre caridade que eu quero falar, então eu pediria que vocês que têm condições de nos enviar, que vocês higienizem, lavem direitinho, cobertores que vocês possam doar, né? Porque imagine, a mínima prevista para domingo é de 11 graus, né? Nesse último frio que nós tivemos agora, semana passada, a mínima foi 16, mas a próxima vai ser de 11 graus. Então, e as noites mais frias serão sábado, de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Então eu peço que vocês que têm condições, que têm cobertor sobrando, primeiramente higienize, né? Lavar, colocar no sol, empacotar, colocar num plástico e mandar aqui para a paróquia. E meias também, né? Você sabe que as pessoas sentem muito frio nas mãos e nos pés. Como nós não temos luvas, então aqui eles poderão também usar as meias nas mãos, para aquecer as mãos e os pés. Então, se você tem meias, cobertores, já prepare, higienize, lave e traga aqui para a paróquia, que nós iremos distribuir, né, nas regiões que nós sabemos que tem moradores de rua e pessoas mais pobres. E também providenciaremos um sopão, um café, algo para distribuir nesse horário, no sábado à noite e no domingo à noite. Então o sopão e os lanches nós aqui nos viramos, mas cobertores e meias, se vocês puderem nos ajudar, tenho certeza que vocês vão alegrar muito o coração de nosso Senhor. É caridade. Então, por favor, se mobilizem, entrem em contato com outras pessoas que vocês conheçam e enviem o quanto antes esses cobertores e meias higienizados, para que nós possamos fazer caridade com eles.